Bem, amigos, voltamos para mais uma quinta-feira de cinema para comentar um pouco sobre o episódio 5, 6, 7, 8. Não, é o 6. Episódio 6 de The Boys. Finalmente chegamos próximo ao final da temporada, faltando apenas 2 episódios para terminar essa série que é realmente ridícula e cada vez está piorando, então não vejo a hora de terminar The Boys, confesso para vocês, mas como eu comecei analisando a temporada, tenho que, com compromisso com vocês, terminar ela. Está sendo muito difícil, muito complicado. É difícil ver realmente uma série que poderia ser muito boa, que teve um início muito bom e que poderia realmente estar caminhando com bons, como eu posso dizer, bons andares, ou mesmo tá caminhando bons rumos. Está indo de mal a pior. É verdadeiramente triste ter que acompanhar tudo isso. Meu nome é Alex, bem-vindos ao Poltrona Nerd. O episódio de The Boys é separado por partes bem interessantes, em que vários acontecimentos vão acontecendo durante o episódio. Então eu acho que eu já vou seguir uma linha totalmente diferente, não seguir na linha que o episódio acontece. Obviamente vou deixar a trama principal pro final. Comentar um pouco sobre a parte do Hughie, ou mesmo da Luz Estrela, em que os dois têm a missão de implantar o vírus que o Francis produz no culto do Capitão Pátria, ou mesmo na igreja. Chegando lá, eles são confrontados pelo pai de todos, eu acho que assim é o nome daquele herói. E cara, a luta poderia ser muito bem melhor trabalhada, sabe? Tanto a Luz Estrela como esse pai poderia realmente ter uma luta um pouco mais interessante, mas tudo que acontece, ele dá 2 gritos, a Luz Estrela já fica totalmente desmoralizada e o Hughie ameaça soltar o vírus para matar o cara, alegando mesmo, ou blefando que a Luz Estrela já tinha o antídoto. O cara pensa 2 vezes antes de realmente tomar alguma iniciativa de impedir o Hughie. Eu acho que ele poderia fazer isso aí com um grito, já que o Hughie é totalmente humano. Mas a decisão dele é justamente de deixar tanto a Luz Estrela como o Hughie sair de lá. Tem outras cenas durante o episódio de Hughie e Luz Estrela que eu confesso que eu totalmente ignorei o diálogo, porque são diálogos bem mal trabalhados. Eu não sei o que aconteceu com o The Boys, que caminhou para uma situação totalmente deplorável nesse sentido. A única coisa que talvez os dois tem destaque a Luz Estrela vendo o corpo da Espoleta e talvez confirmando que realmente a personagem morreu, eu não sei. Em The Boys é muito difícil você confirmar que realmente algum personagem morreu. O outro acontecimento nesse episódio é a Sábia tentando copiar o V1, mas cometendo algumas falhas. A cena é bem assim, bem nojenta mesmo, confesso para vocês, é bem feia assim de se ver. E o Capitão Pátria até desconfia dela pelo fato dela ser a personagem, ou mesmo a heroína mais inteligente do mundo, e não consegue replicar uma vacina que foi inventada pouco tempo antes. Assim, eu acho que a própria Sábia tem a capacidade de fazer isso, porém ela não faz porque ela não quer que o Capitão Pátria descubra ou consiga realmente esse V1. No caso dessa parte do que eu vou comentar para vocês, é mais sobre o Profundo, já que a Sábia comenta com o Profundo que eles têm um planejamento diante das estratégias deles, né, no caso de colocar o Capitão Pátria como o Deus para todos, e alguns outros países não vão concordar com isso, e no caso deles é justamente o controle do petróleo, e que eles estão fabricando um oleoduto para tirar direto do Alasca. Eu acho que é isso que eles comentam. E o Profundo precisa realmente ser um herói influente, já que ele comanda os mares, pois oleoduto é uma situação que os peixes, ou mesmo pode justamente acabar com o mar e os peixes de uma magnitude muito grande. Então ele precisa justamente mentir para todo mundo e dizer que esse tipo de situação que a Vogue vai providenciar, esse tipo de canalização é algo seguro, totalmente protegido.
Ele tem essa dúvida, sabe que isso não é o certo, mas vai diante as câmeras e dá esse tipo de pronunciamento. Enquanto ele tá fazendo esse pronunciamento, o Black Noir ouve isso, muito ressentido por todos os acontecimentos que aconteceram com ele no episódio anterior, e toma a decisão de sabotar esse oleoduto e fazer com que ele saia para o mar. No que sai para o mar, cara, milhões de peixes morrem, o próprio Profundo tenta justamente salvar ou mesmo evitar que tantas mortes de peixes, que na casa dele é quase como vendo como sua própria família. Ele tenta impedir tudo isso, mas tudo é em vão. Ele realmente não consegue, então milhões de peixes acabam morrendo. Isso é uma situação, talvez uma crítica bem interessante por parte da série, porque isso pode acontecer a qualquer momento, então é uma situação bem interessante. E partindo para o outro lado, no confronto entre Profundo e Black Noir, o Profundo tá lá vendo as notícias de a catástrofe que foi o vazamento desse óleo, enquanto o Black Noir tá zoando da cara dele e acaba admitindo que foi ele sim que sabotou o encanamento e conseguiu fazer essa catástrofe acontecer. O Profundo fica totalmente revoltado e tenta enforcar o Black Noir e logo em seguida enfia uma faca na garganta dele, matando o herói. O que me deixa um pouquinho incomodado nessa série ou nessa cena é justamente o Black Noir ter esse tipo de posicionamento e não se preocupar em nenhum momento com sua própria vida, sabe? É uma tranquilidade em agir numa situação, principalmente num mundo em que heróis morrem a todo momento, o cara simplesmente ter esse tipo de atitude e não ter a preocupação de se prevenir, sabe? Eu acho que seria muito mais interessante se nesse confronto entre Black Noir e Profundo tivesse uma parte de preocupação por parte do Black Noir e depois o Profundo encontrar um jeito de sim conseguir matar o Black Noir, já que essa talvez seja o motivo dessa briga. Mas realmente a resolução como foi apresentada pra gente na série, eu achei do jeito mais patético possível. Não gostei, acho que poderia ser muito bem melhor trabalhado, principalmente na atuação dos atores. Aqui eu não vou nem criticar os atores, mas sim o roteiro, porque o Profundo mata o Black Noir e ele fica preocupado pela aquela ação que ele tomou. Mas assim, se você for parar pra pensar, Black Noir sabotou uma instalação da Vogue que responde ao Capitão Pátria, ou seja, o Profundo fez uma coisa boa, ele não fez uma coisa ruim. Não tem por que ele se preocupar em ter abatido um traidor, entende? Então, por que o Profundo fica com tanto medo depois de ter tomado esse tipo de atitude? Não faz o menor sentido. Assim como todas as coisas que acontecem nesse episódio, que acontecem nessa série, que não fazem o menor sentido, mas a gente tá lá assistindo e acompanhando, esperando que as coisas melhorem, sabe-se lá Deus como. Por último, e talvez a trama principal, é justamente a Sábia tentando um jeito de descobrir o que o Soldier Boy sabe sobre o plano do Capitão Pátria. E nesse caso ela acaba utilizando o alter ego da Ashley, que é aquela cabeça que fica atrás dela, para justamente ler a mente do Soldier Boy e descobrir qual que são as suas intenções. A Sábia monta uma armadilha para ele, descobre justamente o que ele está pensando, descobre também que o Soldier Boy tem talvez a intenção de entregar o V1 para o Capitão Pátria, e talvez a melhor decisão por parte dela é justamente se juntar com os The Boys. Cara, essa situação eu achei a coisa mais ridícula do mundo, vindo de uma pessoa que se diz a pessoa mais inteligente do mundo, entende? Não faz o menor sentido. Eu acho que é justamente a série tentando rushar essa última temporada, perdeu tempo com uns episódios pouco interessantes, e aí no final começa a rushar a situação. Enquanto isso que os The Boys estão tendo a grande ideia, o grande plano de invadir um asilo de super-heróis para sequestrar uma heroína que era talvez companheira ou esposa do Bombástico, alguma coisa assim. E cara, é assim, é preguiçoso, sabe? Esse tipo de cena, esse tipo de situação, a própria Químico tendo um tipo de atitude de não querer enfrentar, confrontar ou mesmo ferir os velhinhos, cara. Não faz o menor sentido. Tipo, essa eu acho que é um tipo de frase que eu vou usar muito analisando The Boys, que é situações que não fazem o menor sentido. É aquela famosa descaracterização dos personagens que faz com que um roteiro ou uma trama se desenrole da pior maneira possível, do jeito mais burro possível. Nessa situação, mesmo a Químico não querendo
ferir os velhinhos, eles meio que são obrigados, já que eles têm que sequestrar essa heroína, que eu nem vou lembrar o nome, nem vou me preocupar de procurar ou pesquisar o nome dela. Ela é sequestrada, eles conseguem, tendo um pouco de dificuldade para realmente conseguir realizar isso, eles acabam sequestrando ela, e o plano deles era só sequestrar, eles não sabiam o que fazer com ela. Com a Sábia chega e consegue complementar o plano, que é justamente utilizar ela de isca para atrair o Bombástico. O Bombástico cai como um patinho nesse tipo de armadilha, que também, assim, igual eu falei, parece que as coisas estão sendo rushadas, as coisas estão sendo caminhadas pro pior jeito possível. O Bombástico chega, eles descobrem que ele tá com a última dose do V1, e acontece aquele confronto, a princípio, do Bombástico contra o Billy Bruto, e posteriormente do Bombástico contra o Soldier Boy, que misteriosamente o Soldier Boy aparece nesse bunker e consegue confrontar o Bombástico. Assim, acho que durante o episódio diz que a própria Sábia chama ele porque percebe que eles não seriam capazes de confrontar o Bombástico, sabe? Mas assim, chato, tá? Bem chato, trazendo todo mundo à tona, assim, o próprio confronto de Soldier Boy e Bombástico é podre, sim, bem podre, em que o Bombástico tira o Soldier Boy daquele bunker e leva para um lugar mais isolado. Eles têm aquele tipo de diálogo, confronto, coisa parecida, para no final o Bombástico revelar para o Soldier Boy que ele só gostaria talvez de o desejo de viver junto com aquela heroína que tinha sido sequestrado, enquanto que o Soldier Boy oferece para ele uma troca. Ele pega o V1 e concede esse desejo a ele de tornar ele mais vulnerável, que é aquele tipo de poder que o Soldier Boy tem, aparentemente tira os poderes do herói ou coisa parecida. Então eles acabam fazendo essa troca, o Soldier Boy utiliza o seu poder para tirar o poder dele, e misteriosamente aparece o Capitão Pátria. E nesse momento eu apenas torci logo pro Capitão Pátria conseguir o V1 que estava em posse do Soldier Boy para justamente talvez ele conseguir matar todo mundo. Acho que essa talvez seja a expectativa de quem ainda acompanha The Boys. No caso, o Soldier Boy até aperta a seringa com uma certa confiança, um certo malefício de que, cara, eu vou destruir isso aqui a qualquer momento, mas dá um discurso, assim, nossa senhora, um discurso sentimentalista que você fica, meu Deus, que coisa chata. Nem parece que esses dois personagens, nesse mesmo episódio, um tempo anterior, estavam meio que brigando, discutindo, porque tanto o Capitão Pátria como o Soldier Boy foram para uma casa, uma residência. Lá nessa casa, dentro do laptop, é demonstrado um vídeo onde o Capitão Pátria está tendo relações com a Tempesta, e ele tem esse confronto com o Soldier Boy, que não chega a lugar nenhum. O Soldier Boy poderia muito bem ter tido aquele confronto da hora que tá todo mundo esperando entre Soldier Boy e Capitão Pátria. Não acontece, apenas acontece um soquinho de nada e um manda o outro se ferrar, sabe? Tipo, sem sentido nenhum. Mas voltando pra essa cena final do episódio, o Soldier Boy segura realmente a seringa, mas ele entrega pro Capitão Pátria depois de fazer um tipo de declaração todo melancólico, de que aquele ali, ele tinha orgulho do filho dele, sabe? Nossa senhora, negócio chato. Mas aí o Capitão Pátria pega finalmente o soro, aplica em si mesmo, ele tem um tipo de reação bem estranha e o episódio termina com ele soltando raios laser pro céu. E aí o Billy Bruto só falando pra todo mundo, corra, que o bicho vai pegar daqui pra frente. Mas, cara, que episódio estranho, esquisito, chato. Meu Deus do céu, cara. E o pior é a cara da Sábia olhando pra toda aquela cena e falando, não, isso não é possível, não faz o menor sentido. Assim, igual eu já comentei com vocês algumas vezes ou em vídeos anteriores, quando o roteiro é ruim e você não tem uma personagem que deveria ser a mais inteligente possível, as falhas dela é a definição do quão ruim é o roteiro. Então, nesse caso, é bem ruim mesmo, sabe? Essa série de The Boys é um negócio que embrulha o estômago pra justamente a gente entender o que tá acontecendo e ver o que os personagens têm se tornado. É uma grande lamentação, principalmente da minha parte, perceber que essa é a última temporada de The Boys, que a conclusão tem sido cada vez mais estranha, corrida, chata,
Aparentemente, igual eu já disse em vídeos anteriores, se você pega The Boys da primeira e até segunda temporada, que ainda salva, com um grupo bem estratégico, um grupo que consegue planejar e executar situações bem interessantes, justamente porque era um grupo de humanos combatendo super-heróis, e nessa situação, já que Billy Bruto tem poderes, Luz Estrela, Químico, você fica... de alguma maneira, esses três personagens vão conseguir lidar com essa situação, já que o grupo tá bem mais diverso, tá bem mais íntegro com outros personagens, que fica bem chato, sabe? Parece que conforme o Billy Bruto ou mesmo o grupo foi aumentando o seu poder, parece que os personagens deles foram ficando cada vez mais burros, porque eles não precisam realmente de ter bons planos, não precisa planejar ou ter aquele tipo de preocupação de que as coisas realmente deem certo, porque de algum jeito eles vão conseguir um tipo de resolução. E nesse caso, como o roteiro é uma porcaria, a resolução consegue ser muito mais porca do que deveria. Então, eu acho que a situação de The Boys nessa quinta e última temporada, está tão ruim a qualidade dos episódios é devido a uma piora significativa no roteiro. Eu não consigo nem culpar os atores porque são os mesmos atores da primeira temporada. Então você sabe o que eles têm a entregar é foda, entregar e o que eles podem fazer na série. Já na situação da quinta temporada, em que você vê que os personagens estão totalmente diferentes, descaracterizados, você percebe que o grande problema dessa série de The Boys é justamente um roteiro porco, lixo e mal trabalhado. Se falando na parte do Super mesmo, do caso do Capitão Pátria e o 7, você percebe que a situação se tornou um tanto quanto infantilizada e mesmo também muito mal trabalhada, já que o Capitão Pátria quer justamente se tornar Deus, mas não faz nada por esse viés, por esse planejamento por parte dele. Não tem uma situação de ter alguém realmente inteligente que consegue trabalhar toda essa situação em cima disso. A Sábia, para mim, que deveria ser talvez a mais inteligente do grupo, consegue ser a mais burra, porque todas as situações que acontecem no acaso, você vê que tá acontecendo no acaso, ela chega e fala: eu sabia que isso ia acontecer. Sabe, é uma resolução muito porca, muito podre por causa de um roteiro bem mal trabalhado. Então, tudo pra mim vai chegar na situação de que o roteiro criou uma situação pra The Boys nessa quinta temporada e não consegue chegar numa conclusão tão bem trabalhada, ou uma resolução que possa ser algo satisfatório para aqueles que estão assistindo. Então, infelizmente, eu acredito que The Boys vai terminar de uma maneira ruim, vai conseguir superar o final de Game of Thrones, já que Game of Thrones teve um início também tão grandioso e foi perdendo a qualidade no decorrer do tempo. The Boys aconteceu a mesma coisa, não precisando talvez de tantas temporadas, mas chegou na situação de realmente a gente perceber que o final vai ser uma porcaria. Nesse caso The Boys, eu tenho quase total certeza que o final vai ser muito ruim. Eu espero que não, mas eu tenho certeza que vai ser ruim. E infelizmente a gente tem que ver um bom produto ser tão desmoralizado, tão bem mal trabalhado. Bem mal trabalhado é até um pleonasmo, mas essa situação é bem ruim mesmo para alguém que gosta de assistir séries, filmes, animes e tem que ficar acompanhando tudo isso. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!